Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui novamente para dar continuidade aos estudos da nossa lição da EBD. A nossa revista nesse trimestre trouxe o tema A Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. E a lição de número 7, que é a que vamos aprofundar no estudo, tem por tema os dons de elocução. E o que vem a ser os dons de elocução? É o que nós vamos aprender. O textuário diz o seguinte, 1 Coríntios 14:3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, meus irmãos, aqui na parte introdutória, nós vamos perceber que há aqui uma espécie de explanação sobre o que significa essa palavra elocução. Elocução é nada mais, nada menos que anunciar o pensamento por meio de palavras. Então, é bem óbvio que elocução é aquilo que se fala, né? Aquilo que se pensa e que se fala. E nós vemos aqui que esses dons de elocução, eles devem ser empregados exclusivamente para edificação, exortação e consolação, para que não haja desordem no meio da igreja. E os dons de elocução, qual que é o primeiro? Vamos lá, são três. São três dons. O primeiro é o dom da profecia. O segundo é o dom da variedade de línguas. E o terceiro é o dom de interpretação das línguas. E nós vemos que a profecia é a primeira que nós vamos falar aqui. Nós temos que necessariamente distinguir, né? Ter o discernimento sobre a diferença de um profeta e de uma profecia. A profecia, ela tem é um dom, né? Ela é um dom. E o profeta profetiza, né? Então nós vamos ter que esclarecer essa diferença para a gente entender, primeiramente, tá? Então qual é a diferença do profeta e da profecia? O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. Ele denuncia as mentiras e injustiças e ele tem o discernimento do alto. Então nós vemos que o profeta, ele tem vários dons. Ele tem o dom de sabedoria, ele tem o dom de conhecimento, ele tem o dom da fé, ele tem o dom de cura, de operação de milagres e também os dons de elocução, como por exemplo, o dom de profecia, o de variedade de línguas e a interpretação das línguas. E a missão do profeta é chamar os iníquos, né, ao arrependimento, receber a revelação do futuro para que o mundo seja alertado. Então nós vemos que a profecia, né, já é o quê? É um dom. A profecia é um dom que permite a gente ouvir, né, a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, né, para sermos edificados, exortados e consolados. Então, o profeta ele profetiza, mas existe o dom da profecia, né, que uma pessoa talvez não seja o profeta de Deus, mas tem o dom da profecia. Já o profeta tem vários dons, inclusive da profecia. Então nós vemos aqui que a profecia é um dom. Não é só o profeta que profetiza, mas a profecia é um dom. Nós vemos aqui que esse dom serve para quê? Para edificar a igreja, para exortar a igreja e para consolar, né? E nós vamos ver aqui daqui a pouco que o Espírito Santo é quem capacita, né, as pessoas que têm esse dom para que elas possam servir a igreja com esse dom. Então, quando Deus quer exortar, Ele pode usar alguém com um dom de profecia para exortar, né? Ele pode usar alguém aí, né, para trazer uma edificação, né, ou uma consolação, enfim. E nós vemos aqui que a importância, né, desse dom. Nós vemos que a lição traz aqui que aquele que profetiza, né, ele edifica toda a igreja. Assim, através do dom da profecia, o Senhor fala abertamente de forma simples e direta com o ser humano, com o intuito de edificá-lo, exortá-lo e consolá-lo. O dom da profecia, ele está disponível a todos os crentes. Olha que interessante, não somente aos profetas. Então, se nós desejamos, almejamos o dom de profecia, nós podemos buscá-lo. E Deus usar nossos lábios para exortar, para consolar e para edificar a igreja do Senhor. Nós vemos aqui que Pedro, no sermão, né, que ele prega em Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes,
Ele citou uma profecia de Joel 2:28. Então Pedro não era profeta, né? Mas ele profetizou quando o Espírito Santo veio sobre ele. Ele se levanta em Atos 2 e profetiza Joel 2:28, que era um texto bíblico, uma profecia bíblica, né? A profecia de Joel, Pedro replica, repete, ratifica ela. E ali há milhares de conversões naquele ato. E a Bíblia nos orienta a julgar, né? Acerca das profecias. Porque nem toda profecia a gente sabe que tem que ser analisada mesmo, porque às vezes elas vêm disfarçadas aí de brincadeira, de oba-oba. Pessoas que não levam o evangelho a sério, né? E querem utilizar da profecia para poder dizer que Deus está falando, quando na verdade Deus não está falando. Então nós vemos aqui que João, né, em suas palavras, ele sedimenta que é dever da igreja julgar a profecia, né, para ver se estão de acordo com a palavra. Então, profetizou fora da palavra, não sai dando ouvidos, recebendo tudo, achando que é tudo de Deus. Temos que ter cautela. Ele manda provar a veracidade das profecias, para ver se está em conformidade com a Bíblia. João já falava isso, Paulo também falava isso. Nós vemos aqui por que nós temos que julgar as profecias. Porque certamente existe a probabilidade de não ser Deus, mas o próprio Satanás. Satanás procura implantar no corpo de Cristo falsos profetas. Então nós estamos vivendo um tempo também, e sempre viveu, onde há muitos falsos profetas. Para quê? Para desestabilizar a saúde espiritual da igreja e assim levá-la ao erro, provocando sérios prejuízos à comunidade. Portanto, devemos julgar as profecias de modo a saber se está em ajuste com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja, né? Se é para a glória de Deus e se é para a salvação do homem. Então esse negócio que vem, olha irmão, eu sou profeta, compra aqui um feijão que vale R$1.000, você vai pôr ele na sua casa, vai plantar, ele vai germinar, vai crescer e Deus vai expulsar todo o mal que está na sua casa. Então a gente tem que tomar cuidado, isso são charlatões que usam da fé, da simplicidade das pessoas e do nome de Deus para provocar o quê? Enriquecimento ilícito e às vezes trazer escândalo, não é verdade? Então a profecia, ela vem para exortar, né? Ela vem para edificar e para consolar. Essas profecias aí, profetas que prometem chave de carro, chave de avião, chave de helicóptero, né? Promete o Deus e o mundo para as pessoas através das profecias. No final põe um lençol lá e diga, agora traga aqui os seus recursos e põe no lençol que o seu milagre vai chegar. Temos que tomar cuidado e saber julgar as profecias. Quando Deus fala, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e julgar a profecia que está sendo dita. Amém? Amém. Vamos lá então para a segunda, que é o dom da variedade de língua, o segundo dom de elocução, a variedade de língua. Então a expressão em línguas, né, nós vemos aqui que há uma diferença básica entre o fenômeno das línguas em Atos capítulo 2, onde houve a efusão do Espírito Santo, e em 1 Coríntios, né? A diferença está o quê? Em seu propósito. Por quê? Porque em Atos, as línguas visam a edificação pessoal. Em Atos 2, as pessoas foram cheias do Espírito Santo e falavam em outras línguas. E ali havia uma edificação, cada um se edificava falando em línguas estranhas com Deus. Falando no dom de línguas, receberam o dom de línguas. Então nós vemos que eram edificados pessoalmente. Quem falava se autoedificava. Então deixou evidente, né, que os discípulos, eles realmente haviam recebido um dom prometido do Espírito Santo, para revesti-los de poder do alto. Então, essa é a primeira expressão do falar em línguas. A segunda já é em Coríntios. Em 1 Coríntios, Paulo vai advertir Coríntios, a igreja de Corinto, sobre o propósito do falar em línguas, que era a bênção. O propósito era a bênção a outras pessoas na congregação, por isso era necessária a comunicação. Ou seja, Paulo já viu que aquele movimento de línguas estava muito grande nas igrejas, ao ponto de não quererem mais nem ouvir a palavra, né? Era só língua estranha todo tempo. Aí Paulo falou, não, peraí, então já que vocês querem falar em línguas, então que haja alguém que interprete as línguas que vocês estão falando. Vamos organizar isso aqui. Então, o falar em línguas pessoal para edificar a si próprio, amém.
Mas querer falar em línguas em todo o tempo, no meio do culto, por exemplo, e ninguém vai entender, e a palavra está sendo esquecida, e é só línguas estranhas, é pulo piruleta. Então isso aí a Bíblia já está orientando. Ó, Paulo já percebeu isso há muito tempo. E Paulo já falou, espera aí, já que todo mundo quer falar línguas ao mesmo tempo, então espera aí, então um só fala e alguém interprete aí, por favor. Vamos organizar isso aqui. Então, a variedade de línguas, ela existe, é um dom. Mas se há um culto onde só se fala em línguas o tempo todo, então que haja alguém que interprete para as pessoas entenderem o que Deus está falando. Porque não podemos dar prioridade a isso e deixar de lado a palavra. Mas quem fala em línguas, que se edifique, fale em línguas, fale não só na igreja, em qualquer lugar. Mas quando há esse ajuntamento, que as pessoas se reúnem para ouvir a palavra, que haja ordem, que haja decoro e reverência à palavra de Deus. Amém? Outra verdade aqui é que nós vemos que o dom da variedade de línguas ele serve para a edificação do cristão. Essa variedade de línguas, né, pode ser útil para a edificação pessoal. Aí Paulo ensina sobre isso de maneira bem clara. Olha as palavras de Paulo. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. No caso de o crente falar em línguas para a sua edificação pessoal, não há necessidade de interpretação. Então, se eu falo em línguas só eu e Deus, não preciso de interpretação. Mas se vamos falar todos juntos na igreja, em sequência, e vamos cultuar a Deus dessa forma, então que haja uma interpretação. Isso que Paulo está dizendo. Então nós vemos aqui que pode ser usado, né, nas reuniões para a edificação da igreja através do dom de interpretação de línguas. Então, por exemplo, você já viu alguém falar em línguas alto na igreja, dando um recado? Porque isso não era para a edificação dele, era para a edificação da igreja. Aí alguém se levanta lá do outro lado, espontaneamente, direcionado pelo Espírito Santo de Deus e começa a interpretar. Aí a pessoa fala em línguas daqui e a pessoa de lá começa a interpretar. Isso no culto, no ambiente de culto. Vocês já tiveram essa experiência? É muito lindo. E isso é o que Paulo recomenda. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, se você já contemplou isso, isso é de Deus, é bíblico. Amém? E o terceiro dom é o dom de interpretação de línguas, que é um dom também muito especial. Falar em línguas é um dom e interpretá-las também é um dom. Vejamos aqui que a Bíblia de Estudo Pentecostal fala sobre esse dom de interpretação. Ela diz que trata-se de uma capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem que está sendo falada em línguas estranhas. Então, ele é um intérprete. Deus dá para ele ali a sensibilidade de traduzir aquela linguagem espiritual do céu. É uma linguagem, um idioma celestial. E Deus dá esse dom para quem o busca ou para quem Deus quer entregar. E ele tem essa percepção espiritual, essa capacidade de interpretar, de entender e passar para a igreja o que Deus está dizendo. Então nós vemos aqui que a interpretação ela é tão milagrosa, né, quanto a própria língua estranha. E isso quer dizer que quem possui o dom de línguas não vai procurar, né, decifrá-la com a mente. Não tem como se decifrar com a mente. Ninguém ensina. A gente não compra um livro e fala, esse aqui é o idioma dos céus. Estuda ele, que quando alguém falar em línguas você vai entender. Não. É dado pelo próprio Deus. Então nós vemos que com a mente não dá para decifrar, né? Mas sim pede e recebe a interpretação da mesma fonte divina de onde surgiu a língua. Então o mesmo Deus que está falando, deu a língua, ele dá a sua interpretação. Ter os dois seria lindo. Né? Seria muito lindo ter os dois, ou até mesmo os três dons de elocução. E para fechar, nós vemos aqui que nós aprendemos sobre o verdadeiro culto pentecostal, né? Que não abre mão dos dons de elocução, profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação das línguas, pois ambos contribuem, né, para a edificação do corpo de Cristo. Então todos os dons que Deus dá têm que contribuir para o corpo de Cristo, para o reino de Deus. Amém? Então que Deus nos abençoe com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.